E aí, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast B Mais Cash, o podcast da corretora Ânima. Hoje estou aqui com um convidado super especial, o Marcelo Lomelino, executivo de RH da Coferli. Enfim, já trabalhou aí em diversas empresas, já fez o seu ano sabático, 2, 3, 4, sei lá quantos anos sabáticos. Tem uma baita história aí para contar para a gente aqui hoje. Então, seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Legal, obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui com a gente e tentarmos aqui passar um pouco do seu conhecimento para todos aí. Para começar, fala um pouquinho de você, da sua carreira, enfim, e do que você está fazendo hoje. Bom, primeiro que agradecer a acolhida, já fizemos um podcast, né? Antes aqui do... Você está fazendo o segundo podcast. Fazendo o segundo. Obrigado pela paciência. Agradeço o convite. Os meus pais me fizeram no último ano da década de 50, então eu nasci em 59. Então, eu nasci e vou viver muito a questão social do Brasil, né? Já de infância, meu pai era sócio numa livraria, e eu vou viver muito o centro da cidade de São Paulo, e essa efervescência que estava acontecendo no país. Eu vou ser uma criança que depois vou entender que tinha lá uma questão política muito grave acontecendo. Aconteceu uma ditadura militar, né? Eu estudava numa escola pública ali no Caetano de Campos, no centro da cidade, e eu vou viver muito essa efervescência social e cultural também vivida pelo meu pai. E isso me influenciou, acho que muito, para buscar uma carreira que de alguma forma dialogasse com essa realidade em que eu nasci. Então, eu me apaixonei pela ideia de fazer parte de algum sistema onde pudesse ser um operador de justiça. Então, vou estudar Direito. Faço Direito numa época muito complicada, numa faculdade que era muito visada, que era a PUC de São Paulo. E da minha formação em Direito, fazendo estágios, eu vou acabar numa assessoria jurídica que um dia precisou de alguém para ir atender o que chamava-se de greve. Ninguém queria ir. Eu não sabia bem o que era, e aí eu vou começar uma carreira que eu vou me envolver com as relações do trabalho, com o conflito entre capital e trabalho, e aí é uma longa história, mas que vai me levar a entrar na gestão de pessoas. E aí eu vou seguir uma carreira executiva de muitos anos, ocupando outras funções, mas a minha formação foi mesmo nessa, de uma época onde o diálogo era quase que proibido e você precisava estimular para que esse diálogo acontecesse, né? E a gente pode trazer isso para a realidade de hoje, onde a gente está, por absurdo, desejando voltar para uma eventual ditadura. A gente está vendo o decréscimo no mundo das democracias e a gente tem uma carência de diálogo, né? Nós estamos muito radicalizados. Então, nós temos desafios hoje na parte de gestão de pessoas muito grandes. Você é um operador de mercado, um parceiro de alta qualidade, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, acho que é um pouco disso que eu posso dizer que resume meus mais de 40 anos aí de atividade profissional. E você falou muito bem, né? Esse extremismo e essa polarização que a gente está vivendo, não só aqui, no mundo inteiro, né? Do não e do sim, do bonito e do feio, enfim. Você acha que de alguma forma isso está impactando no dia a dia das pessoas e impactando nas corporações como um todo? Brutalmente. Porque a gente fala muito de organizações e as critica, mas a gente esquece que a organização ela é feita por pessoas. Então, eu sempre digo, quando eu vou conhecer uma organização, ou mesmo na organização onde eu trabalho, é o resultado das virtudes e não virtude das pessoas que ocupam essa organização que fazem dela ser boa ou ruim. Ela pode ser bem sucedida, sob o ponto de vista financeiro, mas você vendo o perfil que a constitui, você vai perceber se essa organização ela é saudável. Se as virtudes elas superam as não virtudes, né? Se elas têm virtudes, por exemplo, de diálogo, vai florescer diálogo, né? Então, quanto mais necessidade de você trabalhar de maneira orgânica, mais o diálogo é necessário. Então, precisa ter uma disponibilidade para ouvir o outro, precisa ter uma disponibilidade de saber de conviver com as diferenças, né? Ver nelas uma grande vantagem, porque imagina se a gente fosse todo mundo igual, né? E a gente está tentando lutar para não ter esse diálogo, o que tira toda a possibilidade de criatividade, tira toda a possibilidade de inovação,
Então, ela é crucial. E hoje eu sinto que a gente está extremamente impactado por isso. O nível de suscetibilidade, o nível de irritabilidade, que provoca já quase uma reação violenta ou um julgamento imediato, hoje ele é muito mais presente nas relações entre as pessoas. Né? E acontecendo isso, Marcelo, quais são as consequências hoje na empresa, nos funcionários, enfim, todo o ecossistema que está ali na corporação? Nós ficamos muito atentos na empresa onde nós estamos. É uma empresa de origem familiar, então ela tem valores que são fundos. É uma empresa que está praticamente completando 90 anos. Então ela já tem um rol de valores onde você trabalha muito isso desde a entrada. Então a gente, por exemplo, não faz recrutamento de seleção pensando só na questão da competência técnica. Nós temos uma preocupação grande em entender a trajetória de vida daquele profissional. E se o desafio que a gente tem na empresa cruza com o desafio pessoal. Então a gente já traz pessoas com uma disposição para os valores que a gente cultua. E a gente cultua muito a questão do respeito. Né? A gente confunde muito uma ideia de amar romântica. Amar verdadeiramente é ter um profundo respeito pela individualidade do outro. É ouvir, é escutar, é entender por que ele pensa daquela maneira. Então, quando você já tem valores fundantes, ajuda muito no processo de captar e também você já tem uma comunidade que está mais disposta a isso. Então, uma empresa menor, nós temos cerca de 400 pessoas no total, você consegue, através do dia a dia, já com esse valor presente, a não deixar que isso aconteça. Claro que existem situações, mas o ambiente é um ambiente propício para fazer isso. Quando não existe esse diálogo, existe a divisão, existe a retaliação. E, obviamente, isso vai impactar a vida das pessoas e do negócio. Porque você precisa... As soluções estão cada vez mais complexas. O mundo está muito complexo e você precisa do olhar de todo mundo. Hoje, as organizações não sobrevivem sem inteligência coletiva. Então, como é que você vai fazer uma inteligência coletiva se não existe possibilidade de escuta? Principalmente para aquilo que é absurdo. Nós estávamos conversando antes de entrar aqui no ar, e nós estamos falando de hipóteses que talvez sejam absurdas para muitos, mas não são para nós. Sim. Que estamos conversando. Mas talvez a gente vai ter que mudar um pouco até o discurso para poder sensibilizá-las. Né? Mas precisa ter essa abertura para poder ter esse contato. Então, eu vejo que se não tem isso, você terminativa a nossa relação. Né? Nós podemos cair numa situação de violência, de finalização. Né? Por isso que você também escuta hoje os grupos, e os grupos entendem que a solução passa pela eliminação do outro. Né? E é absurda essa ideia. Né? Nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio para poder conviver. Né? Legal. Então, quer dizer, já fazendo esse processo de recrutamento, já olhando essa questão de fit cultural da pessoa que está entrando, né, já contratando essa pessoa que já tem esse fit, já ajuda bastante em relação à escolha dessa pessoa. Sim. E agora, uma vez feito isso, e na hora de manter essa questão da cultura lá da empresa, né, o que vocês têm feito para, quer dizer, cada vez mais a pessoa está dentro desse valor, cultuar isso e tudo mais? Nós somos muito simples, mas eu vejo que nós temos um cuidado de começar pelo começo e bem feito. Então, vamos fazer um contrato de expectativas. O que eu espero de você e veja se você é possível de fazer. E ter um acompanhamento muito grande desse contrato de expectativa, ainda que de uma maneira que não seja tão formal, mas que eu consiga fazer sessões regulares de acompanhamento, de dar e receber feedback, de entender se aquilo que está sendo falado está sendo cumprido. E ter, eu acho que, uma rigorosidade com relação ao cumprimento desses valores. Se tudo isso está sendo feito de acordo com o como que é imaginado. Então, o como tratar, o como conversar, o como endereçar. Existe uma história que, quando você fala muito de valores, começam a te dizer, não, mas isso é mimimi. E não é mimimi. Né? O respeito não é mimimi. O respeito ele se consubstancia quando eu dou direito de fala, quando eu dou direito de apresentar uma ideia até o final. Então, a gente é rigoroso nesse sentido.
E aí você consegue perceber quem tem alguém que tenha dificuldade para colocar lá dentro do ambiente. A gente precisa também considerar que muitos profissionais vêm do mercado desacreditados com relação a isso. Então, quando vivem essa experiência, estranham. Então, ele vai para uma readaptação, né? Porque a gente tem uma sociedade hoje que, ao redor dessa realidade, funciona de maneira diferente. Então, se convive com pessoas que já estão num nível de radicalidade muito grande, né? Ou seja, essa questão do diálogo é uma novidade, né, para aqueles que só experimentaram a imposição. É uma realidade, às vezes, que ela é paradoxal, né? Então, eu escuto muitos depoimentos do tipo, eu já não tenho isso na minha família. Minha família está dividida por algum assunto, por algum tema, ou por uma questão política. Eu não tenho isso, mas eu tenho aqui, né? Então, a gente precisa fazer um esforço muito grande, nós não somos perfeitos, somos, como eu falei, é uma entidade orgânica feita por pessoas, mas a gente tem feito um esforço muito grande de manter isso vivo, de ter essa capacidade de agir dessa forma. E também explicar para a liderança que ela pode falhar. Então, ela também tem que saber reconhecer quando ela falha, reconhecer quando ela tem uma limitação, para que ela consiga deixar esse rio, né? O diálogo é um rio que flui, né? Uhum. E, às vezes, muito desagradável, porque você dizer uma verdade não é agradável, né? Provavelmente, ela vai tirar a situação do conforme. Então, sim, vai gerar um conflito, sim, né, na maioria das vezes. É muito importante você ter canais anônimos de reporte de alguma coisa que não está andando. É muito importante você estar na linha. É muito importante você estar no dia a dia, circular na organização. A organização é um elemento vivo. Ela tem uma alma, ela tem um espírito. Você tem que seguir o que está acontecendo lá dentro, né? E eu não estou falando aqui sob o ponto de vista místico, né? Existem muitos autores que há muitos anos têm conversado e têm falado sobre a importância de vê-la dessa maneira, né? Vamos falar um pouquinho de performance, pegando lá o gancho que você falou de feedback e tal, etc. Na sua opinião, você acha que performance tem que ser sempre acompanhada de bônus, seja ele financeiro ou não? Eu entendo que é importante, em primeiro lugar, ter muito claro, como eu falei, do contrato de expectativa, o que se espera. Muita gente espera muita coisa do profissional, mas aquilo não está claro para ele, né? Primeiro. Segundo, ver se as condições do trabalho propiciam para ele fazer aquilo que está sendo esperado. E na hora, acho que da entrega do desempenho, é fundamental, independentemente do pagamento, seja do que for, a questão do reconhecimento. Todo mundo, de alguma forma, quer fazer parte de alguma coisa que gere algum tipo de resultado. Melhor que esse resultado seja cruzando com seus objetivos pessoais de vida. E aí eu acho que tem práticas do mercado tradicionais, como bônus, né? Mas eu entendo que cada vez mais nós vamos ter que pensar de uma maneira. Eu acho que é importante essa paga, mas eu acho que nós temos que começar a pensar cada vez mais de maneira coletiva. Uhum. Né? Eu não acredito que hoje a gente vai conseguir. Esse sistema precisa ser questionado, no meu ponto de vista, porque ele não pode ficar restrito só a um nível de liderança que faz isso acontecer. Na verdade, a realização é coletiva. Infelizmente, nós tivemos uma grande possibilidade no Brasil de resolver isso através da participação e lucros nos resultados, mas isso acabou se tornando objeto de negociação coletiva, e isso acabou sendo transformado num 14º salário. Então, nós perdemos a chance de fazer isso um objeto de inserção dentro do pacote de benefícios, né, de remuneração variável. Nós perdemos isso. Há países que isso funciona de maneira diferente. Sim, parece que aqui funciona só com uma condição sindical, de acordo coletivo, sim, né? Sim, mas ela devia ser variável, né? A beleza da ferramenta ela é ser variável. E também estou vendo o movimento, ainda bem, também discutindo essa questão do mérito. Né? Porque hoje, cada vez mais, você está trabalhando em inteligência coletiva, você está trabalhando com grandes equipes. O comprometimento não é não é um que vai fazer. Nós temos muito esse arquétipo do herói, da heroína, que consegue fazer a virada. Né? E eu tenho consciência cada vez mais, como líder, que o meu papel é muito mais de mediação. Quem vai fazer a geração do resultado e da riqueza são aqueles que realmente executam a atividade. Então, eu entendo que é importante sim, mas nós precisamos aprimorar os mecanismos. Eu acho que nós temos que trabalhar muito mais com esse ganho variável,
de forma que realmente todos sejam aquinhoados com a recompensa pelo avanço que é dado. É que você falou uma coisa interessante. A gente tem aqui, acho que principalmente aqui no Brasil, esse negócio do arquétipo herói-heroína. Mas eu acho que é uma característica muito daqui, né? A gente quer criar os nossos heróis. Então, no esporte, cadê o novo Ayrton Senna? Cadê o novo Guga? Cadê o Ronaldinho Gaúcho? Então a gente tem uma carência disso, mas na verdade eu acho que a gente fica procurando essa carência, a gente quer achar um novo herói. Sim. E aí trazendo isso para o mundo corporativo e para esse micro, eu acho que é a mesma coisa também, está enraizado meio que na gente. Sim. Só que no fundo a gente, sei lá, é um herói meio macunaímico, né? Sim. Enfim, eu vi a relação do trabalho de baixo para cima, então eu fui logo para o campo e as negociações das quais eu participei, ela tinha contingentes de pessoas assim absurdos. Então me lembro de vamos pegar uma obra aqui, Tucuruí, tinha 15 mil pessoas trabalhando numa obra, né? Daquelas. Então você vê a realização, você vê de maneira concreta o avanço da obra, né? E você está vendo que, obviamente, existe a liderança, mas quem está executando é um grupo parrudo, grande, e que tem uma série de especificidades. Então, eu aprendi a ver a relação assim. Então, eu tenho sempre não me conformei muito com esses sistemas. E tinha que estudar para poder, a gente não tinha, nessa época você não tinha internet, você conseguia estudar um pouco sobre relações do trabalho e relações sindicais estudando os livros europeus. E já na Europa a visão já era bem diferenciada. Então já havia a história, inclusive, do contrato coletivo para abarcar esse grupo de pessoas que estavam trabalhando e que precisavam ser reconhecidas. Eu acho que a gente também tem muito da cultura norte-americana de Sim. colocar os grandes executivos e os caras que fizeram grandes transformações. Mas quando você lê um livro de um sujeito desse, com todo respeito, você vê que tinha equipe, né? Claro. Você vê que tem equipe. E eu estou vendo tudo aquilo que eu consegui realizar em 40 anos. Eu ocupei muito recentemente liderança. Se algum sucesso eu tive em função das lideranças, das equipes com as quais eu trabalhei, né? Você pode orientar, tem um papel importante, o líder sim tem uma importância crítica, mas você tem que reconhecer a performance do grupo. E eu acho que enquanto a gente não fizer isso, nós vamos ter uma dificuldade com relação à satisfação, à realização, que nós já estamos num problema grave de nível de engajamento, né? Os engajamentos têm caído assim assustadoramente. Como é que a gente vai fazer retenção se ele não se sente partícipe desse resultado, né? Objetivamente, na prática? Legal. E hoje muito se fala em inclusão e diversidade, né? Como é que você vê isso hoje nas empresas, as políticas, enfim, qual só? Bom, eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa, eu fui gerente de diversidade sem ter ainda uma riqueza de conteúdo para selo, mas eu ocupei essa função em 2007. Eu tive o beneplácito de contar com a orientação do Reinaldo Bugarelli, que é um expert no assunto. Eu devo muito a ele. Eu acho que é um processo de ensinar, eu aprendi isso, a ser ensinado a ver a riqueza de você fazer essa inclusão. As empresas são recortes da sociedade e elas precisam ter portas abertas para todas as representações que você tem na realidade do dia a dia. Você precisa saber acolher isso. Você precisa saber trazer. E, em alguns casos, você precisa fazer políticas afirmativas que elas não vão vir de uma maneira natural. Então, você precisa ter preparo. Eu me lembro das primeiras intervenções que nós fizemos na época e eu fui aprendendo isso na planta. Era um grupo que tinha várias unidades no Brasil e cada região apresenta uma características, mas para fazer essa inclusão, né? Eu tive, por exemplo, o privilégio de trabalhar na Amazônia. Na Amazônia tem toda a questão das origens, né? Então tem quilombola, tem todas as culturas indígenas, africanas, tem lá uma série de povos que têm suas origens e têm suas características. Você tem que trazer isso para dentro da organização. E o Brasil tem uma cultura muito diversificada. Agora saiu a questão da leitura do nosso genoma, né? E diz que nós temos uma cultura muito rica e essa riqueza é que faz a potência
do país. Então, eu acho que isso é fundamental. Nós estamos numa época de retrocessos, mas acho que é fundamental manter esse avanço. E assim, nem sei se é um avanço, eu acho que é uma obrigação, né? Se você parar para pensar, é uma obrigação que todos nós temos de fazer a inclusão daquilo que convive com a gente todos os dias, né? Eu acho isso natural, né? Quando eu falo isso, alguns falam, não é natural, mas eu entendo que se a gente falar para aquilo que é humano que você traga isso para o seio das companhias, né? Você falou que está retrocedendo um pouco, é isso? Porque a gente agora está vivendo épocas de retrocesso, né? De achar que essas políticas não devem ser colocadas. Né? A gente está vendo exemplos de grandes potências fazendo perseguições a uma série de públicos, minorias. Né? Eu tenho um filho que está fora do Brasil há muitos anos, ele trabalha com isso já, trabalha, por exemplo, com migrantes, né? Então, ele vive isso na pele. Então, e todo o trabalho que nós fizemos aqui no Brasil, eu acho que, de alguma forma, nós estamos retrocedendo, dando voz a discursos que são inaceitáveis, né? Então, nós temos que estar muito, temos que... Isso é parte de um movimento maior, né? Se você também olhar para o número de democracias, se pegar todos os institutos de pesquisa, nós estamos vendo que as democracias estão diminuindo. Então, nós estamos indo para regimes totalitários. É verdade. E regime de exceção, ele vai, obviamente, passar por cima disso. Na história demonstra isso, né? E é assustador, né? É assustador o número de países que têm migrado para regimes onde esse discurso de abertura, de diálogo, de inclusão, da riqueza da diversidade, ele é o primeiro a ser atacado, né? Infelizmente. Verdade. E mudando um pouquinho aqui para benefícios, Marcelo, qual que você acha que é o papel dos benefícios hoje na estratégia de pessoas, de RH de uma empresa? Crítico. Crítico porque você tem que pensar em benefício e em composição com o pacote de remuneração. E você está fazendo isso porque você quer, em primeiro lugar, atrair alguém e você deseja, pelo menos idealmente, que ele seja retido e que ele não saia dali, né? Se bem que essa não é uma realidade para todas as gerações. Mas por algum tempo você quer que esteja lá esse profissional. Então, acho que o benefícios retrata algo que você precisa fazer, do meu ponto de vista, não só porque o mercado faz. Hoje eu sou defensor de aprender a customizar essa carteira de benefícios, porque você também vai ter peculiaridades de negócios em que você precisa levar em consideração. Tem negócios que estão andando praticamente só no virtual, tem negócios que conseguem rodar híbrido. Eu trabalho numa empresa que está na beira de uma rodovia, então como é que eu posso fazer um pacote de remuneração que também represente algum tipo de suporte para superar questões de transporte, de ficar no trânsito, o que tudo isso implica na vida do colaborador, para que você possa adicionar e criar alguma coisa que de fato faça sentido para aquela vivência que ele tem. Se ele está num trabalho que ele está muito fechado, se ele tem um trabalho que ele tem uma possibilidade de conversa com outras pessoas, eu acho que isso tem que partir do trabalho que você desempenha, para você customizar essa carteira. E acho muito importante como composição para que exista essa capacidade de ser atrativo. Essa composição, né? Sem fazendo dúvida. parte do todo. Sem dúvida. Quer dizer, não tem mais aquela história que hoje benefícios retém as pessoas. Então, é óbvio. Quem que antigamente, acho que antigamente se pensa, tem plano de saúde, vamos ficar lá. Sim, sim. Talvez você, para alguém que está num nível de sobrevivência e está pensando no dia, né, no dia a dia, talvez faça sentido, eu acho que faz sentido, mas eu vejo que as demandas, as exigências estão cada vez maiores para outras questões. Então, acho que você precisa ver públicos, né? Eu vejo que hoje tem uma questão da importância, sim, da assistência médica, sempre teve, mas eu acho que hoje, com as questões pós-Covid, a gente percebe que tem ainda muito resquício de quem teve a doença, e também tem o resquício brutal da saúde mental, que a gente ainda não sabe lidar com isso. Então, acho que tem benefícios que são críticos e vão continuar a ser, mas eu entendo que precisa ter uma composição, uma química que seja formada para você poder ver o que aquele colaborador naquela situação vai precisar.
Nós estávamos conversando antes de entrar aqui, eu penso que vai ter que entrar muitos novos benefícios, ideias diferentes para, por exemplo, qual vai ser o impacto de uma inteligência artificial, qual vai ser o impacto com relação à saúde mental. Acho que nós vamos ter que pensar numa multiplicidade diferente. Nós temos que sair um pouco dessa fora da caixa, né? Nós temos hoje a questão do trabalho que é formal, o trabalho que é informal. Nós temos a questão de gente que trabalha por horas e vai lá fazer um serviço que não é a tradição do mercado. Então, como é que eu trataria? Que tipo de benefício que eu vou oferecer? Eu acho que nós temos que abrir um pouco esse leque para a gente poder atender determinados nichos que acabam sendo desatendidos, né? Sim. Você falou um ponto importante que é a saúde mental, né? Hoje muito se fala, eu acho que depois da pandemia isso agravou muito mais. Tá aí os dados que mostram que os problemas de saúde mental vêm aumentando consideravelmente. Uhum. Se a gente pegar aí a Previdência Social, acho que os últimos dados triplicaram os números de afastamento por isso. Mas eu acho que o mais grave é aquilo que a gente estava conversando, que são aquelas pessoas que têm o problema de saúde mental, nem sabem que tem, estão lá trabalhando e produzindo, teoricamente, entre aspas, no dia a dia, mas não está identificado que esse é o problema, né? Então, vamos percorrer um pouquinho esse assunto, que eu acho que é um assunto que... Nós começamos a descobrir esses casos porque a gente começou a ter um estranhamento. Acho que falta muita cultura, muito conteúdo sobre isso. Eu, casualmente, estava fazendo uma pós-graduação em psicologia transpessoal e tinha um módulo que tratava especificamente de saúde mental. Então, eu tive a sorte de mergulhar no tema, de estudar. A psicologia transpessoal aborda isso sobre 2 pontos de vista. Ela diz, bom, você está tendo um problema de saúde mental por questões do seu cotidiano, mas pode ter também o que eles chamam de emergência espiritual e ser confundida. Mas, enfim, eu tive esse acesso. Mas a gente percebeu depois do Covid, com um grupo de colaboradores que já estava com você lá há alguns anos, mudanças de comportamento que não eram resolvidas ou solucionadas através do atendimento clínico, médico, tradicional. Então, a gente começou a ter um olhar diferente para isso. E a gente percebeu que nas narrativas, as narrativas estavam carregadas de outros conteúdos. Então, nós estávamos conversando sobre isso, de você perceber que tem uma alocação num CID que não representa a realidade que a pessoa está passando. Então, acho que a gente criou de uma maneira assim, tivemos a coragem de criar um primeiro protocolo de atendimento para poder fazer uma escuta, para vencer o preconceito, porque muitas vezes a pessoa não quer fazer a abertura do que está vivendo, e aí você vai entrar numa realidade que a gente vai ter que ter um preparo maior, que são coisas que acontecem em virtude de risco social grave, uma exposição a risco social, conjugado com questões do dia a dia de uma família, de uma relação de casamento ou com os filhos, e que deteriora de uma maneira que a gente não tem nas nossas carteiras tradicionais de benefício saída, né? Você precisa de um atendimento que é diferente, que não é um atendimento médico para ver uma questão biológica, física. Ela transcende, ela vai para a psique, ela vai para a alma, né? E aí entramos num terreno que é bastante sediço. Todo mundo pisa nesse território com uma areia movediça. Tem uma série de preconceitos, né? Então, nós conseguimos também nos associar com com alguns profissionais que têm essa abertura. Temos a felicidade de ter um médico, mas com a formação em psiquiatria, e a gente começou a fazer um atendimento já diferenciado de escuta, de entender que aquilo transcendia essas fronteiras que são tradicionais. Mas eu entendo que, tendo em vista, tem questões existenciais nisso, né? Existe um vazio existencial, existe todo esse ceticismo com essas notícias do mundo. Hoje você acessa qualquer canal, você precisa ter uma estrutura emocional muito grande para não ficar depressivo, melancólico, né? É verdade. Então a vida está difícil, né? E as perspectivas que estão sendo colocadas não são boas. Então nós vamos ter que ter recursos de profissionais, pessoas capacitadas, e talvez uma grande questão que eu vejo que nós precisamos começar a discutir é formar redes de atendimento. Então tem muitas ONGs, tem muitas entidades que são especializadas em uma série de temas, criança, idoso, mulher, e você criar uma rede junto com todo o atendimento tradicional que você tem,
para dar condição. Se é que você quer que a pessoa vá lá regularmente trabalhar com você. Porque a gente está percebendo que o nível de absenteísmo, o nível de motivação pessoal, o nível de engajamento cai pela recorrência desses casos de saúde mental. E as empresas não estão preparadas, né? Eu acho, para acolher esse tipo de problema, né? De risco social, de originação disso, né? Da origem, de onde as pessoas vieram, onde elas estão, onde elas moram, com quem elas convivem. É difícil, né? Eu acho que a maioria das empresas não estão preparadas para isso. Você falou um pouquinho aí de criar rede, que eu acho que é uma solução totalmente factível e que ajuda bastante. É como se fosse criar uma equipe multidisciplinar, né? Só Sim. que com especialistas nesse assunto. Agora, para pôr isso em prática, na sua visão, é muito difícil? Não acho, e nós vamos ter que colocar de alguma forma ou de outra se a gente quiser contar com 100% do teu efetivo lá todo dia. Vamos agora pensar de uma maneira bem racional e lógica. Né? Eu vou começar meu trabalho, eu quero que todo mundo esteja lá. E você quer que todo mundo esteja bem. Muitas dessas organizações trabalham com operações de risco. Né? Então, Sim. uma pessoa que não está bem mentalmente, ela pode estar sendo envolvida em acidentes. Né? A vida está em jogo. Mas eu acho que, voltando um pouquinho para o início da tua pergunta, é assim, da tua questão, quem tem uma visão da relação do trabalho utilitarista, ela não vai se importar. Ela quer saber se a pessoa está apta ou não ao trabalho. Então, acho que nós vamos ter um recorte. Uhum. Quem tem empresas estabelecidas nesses critérios de organicidade e reconhece que tem lá um humano e tem uma relação mais próxima, ele vai dizer, bom, espera um pouquinho, esse cara estava aqui até outro dia e estava muito bem, o que está acontecendo? Eu preciso abrir uma porta de diálogo. Então, eu acho que ele tem um olhar diferente e eu acho que essas empresas vão estar muito mais abertas para acolher uma política de saúde mental. Eu entendo que a solução você tem que ir no nível da identidade organizacional. Vamos imaginar que a empresa é um ser humano e vamos compará-la com um ser humano. Você tem no ser humano o pensar, o sentir e agir. Numa organização você tem o pensar, o sentir e agir. O pensar é a identidade dela. É onde ela define sua estratégia, é onde ela define seus princípios, onde ela define seus valores. É na identidade que eu tenho que dizer, eu valorizo essa questão. Então, se ela valorizar isso na identidade, no sentir dela nas relações, ela vai trabalhar em função dessa possibilidade. Ela vai ver isso no agir, nos resultados, no desempenho. Então, se ela entender isso, e ela entender que nesse processo de atração e retenção isso vai pesar, porque muita gente vai precisar cada vez mais eu estou vendo que precisa desse tipo de atendimento. Vide a própria medicina ou a psicologia que está dizendo que tem uma série de doenças que eles não conseguem nem dar título ainda. Eles sabem que existe, mas eles não conseguem dar um nome e conceituar e dar uma definição para isso. Então, eu entendo que a solução é no nível da identidade organizacional dentro das empresas. E se definir isso na identidade, as empresas vão ter que trabalhar na formação de suas lideranças. Porque ele precisa entender do que se trata o assunto. Se ele não acolher isso como conceito. Né? Agora, dentro dessa sua visão, que eu concordo, se a gente for pegar o quadro geral hoje das empresas, você acha que a gente está aí 50% não, em minoria. relação a empresas humanas e empresas... Minoria. Não, eu acho que talvez minoria seja radical, mas para não falar aqui de nenhum guru de gestão de pessoas ou algum acadêmico, podia citar aqui o Peter Senge, de Harvard, mas vamos dizer do Ariel, eu tenho sempre uma dificuldade de falar o nome, que é holandês, Ariel de Geus. Ele, na década de 70, ele fazia planejamento estratégico num grupo Shell. E ele vai dizer o seguinte, cara, nós precisamos entender que as organizações são vivas porque elas mantêm as comunidades, elas superam a geração de humanos. Eu posso ter uma empresa, eu posso ter uma empresa de 1.400, 1.600 anos, ela superou o limite da vida humana, porque é uma corrida de bastão. Então ele fala, puxa, olha, encare uma organização como elemento vivo. Encare uma organização como uma geração passando para geração. Né?
Então, quem está falando isso é um ex-executivo. Eu fui ler um pouco da história dele. Ele foi CEO no Brasil, acho que na década de 80. Tem uma literatura muito interessante. Eu tenho estudado muito essas empresas longevas, com 1.600, 1.400, 1.500 anos. E o que você aprende nisso? São empresas que consideram que eu preciso que esse ser humano viva a geração e passe para outras. E ela vai, provavelmente, muitas mudam de negócio. Nessa história, elas mudam de ramo de atuação, mas elas consideram humano, elas querem se perenizar. Então, se houver esse interesse de que a empresa sobreviva e tenha essa visão comunitária, que ela é um centro de desenvolvimento também, ela não é só um centro de lucro, ela está lá para desenvolver esse humano, habilitar o humano a também realizar-se pessoalmente, eu acho que essa pode ser a saída, mas eu vejo que isso é um nível de evolução, de consciência, né? Eu acho que o mundo vai nos forçar, a situação que nós estamos vivendo. Eu tenho casos em que eu tinha um absenteísmo de 3, 4 faltas por dia, eu tenho 15, eu tenho 16. Vai ver os números de casos, quantos que estão relacionados com saúde mental. Com certeza a maioria, né? Então eu tenho que enfrentar a realidade. E acho que essa realidade é de quase todas as empresas, independente do segmento. E eu preciso enfrentar essa realidade, né? O que eu faço? Aí vai dizer, bom, mas eu não tenho obrigação de atender. Ok, mas e a rede? Essa rede não teria? A rede não está aí, não tem uma rede pública, não tem uma rede de ONGs, não é possível enredar todo mundo para fazer esse atendimento? Me parece que é possível, né? Agora, precisa ter consciência para isso, precisa valorizar. Então, aí que está uma coisa para a gente também aqui refletir. A gente, quer dizer, estamos evoluindo aos poucos para, de repente, a gente melhorar essa estatística de a empresa ser mais humana. Em contrapartida, a gente tem a inteligência artificial chegando, meio que contrapondo sobre isso, visto que fatalmente ela vai pegar algumas cadeiras, né, principalmente de funções repetitivas, ao meu ver, né? Então, pegar aquele cara que é operador de telemarketing, que hoje tem outro nome, mas enfim, e outras funções, né, você pegar o cara que traduz, o tradutor. Então, é meio incoerente. Qual a sua opinião sobre isso aí? Eu acho ótimo que ela venha. Nós só precisamos, nós que somos humanos e conscientes ainda, nós esperamos se a gente vai desistir e vai deixar se substituir. Eu vejo dessa forma, para começar. Porque se a gente desistir, alguém vai nos ocupar esse espaço, né? Agora, você nunca vai ter a transferência da criação. Na criação, a máquina não vai criar, no meu ponto de vista, ela não vai pensar como o humano pensa. Essa capacidade humana, no meu ponto de vista, ela é insubstituível. Você vai dizer, bom, mas acorda. Não, eu já estou acordado. Eu estou lendo os casos em que estão já querendo colocar nas constituições federais a máquina, porque ela também pensa. Então, se ela pensa, ela tem o direito de estar lá dentro de uma Constituição Federal. Eu sei que o nível de loucura vai disso para frente. Mas eu acho que começa com a gente, se a gente vai querer recuar desse jogo, se a gente acha que a gente não tem mais contribuição nenhuma para dar. E eu acho que eu entendo que o humano tem uma capacidade de criação que máquina alguma vai substituir, no meu ponto de vista. Ah, não, mas ela pode ser copiado. Ok, pode ser copiado algum tipo de comportamento que você padronize. Mas essa capacidade do insight, de pensar no diferente, eu não vejo nada de problema que isso seja feito por alguma coisa que te apoie. O cuidado que nós vamos ter, se é que a gente quer ter mundo, é saber como é que a gente vai tirar as pessoas que não têm capacidade de fazer um outro trabalho que serão substituídas, aonde que elas serão alocadas. Então, eu acho que também benefícios no futuro, pode parecer uma coisa meio louca, vai ter que tratar. Bom, ok, eu tenho essas pessoas aqui que elas não são mais aptas a fazer esse tipo de trabalho. O que elas poderiam fazer? Então, vai ter que ter um esforço de sociedade geral. Se a gente imagina preservar a vida humana no planeta. Então, eu vejo que nós temos uma questão aí que nós vamos ter que nos posicionar. E não podemos esperar que as entidades, as instituições tomem isso. Eu acho que isso começa no nível individual. E aí é uma outra conversa, acho que é outro podcast, mas é começar a falar um pouquinho sobre a questão do autoconhecimento, né? E partindo disso, quer dizer, para a gente deixar a empresa mais humana e desenvolver as pessoas, evoluindo as pessoas, não só profissionalmente, como na vida, né? A vida pessoal dela. Que iniciativas você acha importante a empresa fazer para isso, para desenvolver essas pessoas dentro dessa cultura que já está ali? Você falou a própria família também.
enfim, que iniciativas a gente pode fazer para manter isso e melhorar isso e evoluir isso? Desenvolvimento humano. Ela precisa investir no desenvolvimento humano. Ela não precisa fazer isso pelo colaborador, mas ela precisa incentivar que ele tenha um papel. Então, ele precisa ser desenvolvido. Então, dar conteúdos, da possibilidade dele ter contato, que ele tenha um papel, ele tenha uma relevância que transcende a função dele. Eu me lembro que jovem, eu não sonhava em hipótese nenhuma entrar dentro de corporações. E quando eu entrei, eu entrei via uma assessoria jurídica, eu estava na assessoria jurídica de um grupo que me convidou para fazer uma greve e voltei de lá promovido, claro, porque ninguém era maluco de ficar naquele negócio que a gente ficava, porque tinha um nível de violência muito grande. E quando eu entrei dentro de gestão de pessoas, eu me lembro que o primeiro treinamento que eu fiz, eu falei, vamos explicar o que é um plano de carreira. E eu saí de lá, eu me lembro, eu falei, cara, como é que pode a vida de uma pessoa ser resumida num plano de carreira? Porque eu tive uma educação que falava, não, você veio aqui para fazer alguma coisa, né? Você tem uma obra-prima para apresentar aqui, né? Então, você não veio simplesmente para seguir uma carreira, você pode até, através da carreira, seguir essa obra-prima. Então, acho que nós temos que fazer um reencantamento para dizer que a gente tem alguma coisa a fazer, tem um desenvolvimento para se tornar humano. Humano nós não somos, senão não teria o nível de violência e de guerra que tem. E acho que uma palavra que está muito em moda, que é perigosa, que pode ser mal interpretada, é o autoconhecimento. Está uma moda de autoconhecimento, né? Mas autoconhecimento é realmente fazer uma viagem que a gente não gosta de fazer, que é a viagem interior. Então, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu vou fazer e para onde eu volto. Exato. Eu ouvi agora no almoço uma pessoa falar, bom, se é que eu volto. Exato. Tá vendo? Não sei se eu volto, mas são questionamentos que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui, o que é? É só acumulação de riqueza? É só você bater recorde? Eu vejo hoje que as pessoas estão muito cansadas, mas o passa ano eu tenho que bater a meta, passa ano eu tenho que bater a meta. Mas a vida é só isso? Exato. Né? É só bater meta? Qual é a graça disso? Né? Eu vivi isso daí como executivo, teve uma época que me deu um vazio existencial muito grande. Eu falei, mas todo ano eu tenho que bater a meta, né? E além disso, o que eu tenho que fazer, né? Então eu vejo que é um incentivo ao desenvolvimento humano. E aí, você como pessoa, nesse seu vazio, o que você resolveu fazer? Eu resolvi ir embora. Exato. Conta um pouquinho. Eu resolvi ir embora. Eu estava numa época assim, numa multinacional americana de alimentos, e eu estava na rota das sucessivas promoções. E o próximo passo provavelmente seria alguma passagem pelo estrangeiro. E eu resolvi abrir um negócio. Tinha um filho que estava sentindo muita falta da minha presença, então acho que casa tudo isso, mas na verdade eu tinha uma angústia muito grande de fazer alguma coisa que me desse concretude. Porque eu falava, bom, mas batemos a meta, fizemos, mas assim, o que adiciona de valor? Então abri uma consultoria, metade era jurídica, era um disfarce para poder fazer consultoria, e eu vou para o mercado novo, eu não tinha ainda um nível de experiência ou idade para aparecer como consultor, mas eu vou me aventurar no mercado de consultoria e vou ficar nesse mercado de consultoria um bom número de anos. E isso me deu essa chance de fazer o desenvolvimento humano, porque para você fazer qualquer tipo de evento de treinamento ou de aconselhamento ou mesmo de apresentar essas ferramentas, você tem que estudar e tem que aplicar em você em primeiro lugar. Então, aí começou a me dar sentido. Então, eu comecei a ter um interesse muito grande pelo estado do mundo, entender qual era o caminho, a rota que o mundo estava tendo, e aí eu vou lidar com as pessoas. Eu vou ser o sujeito que não está dentro da organização, mas vou visitar várias, e eu vou ver esse drama. E eu vou começar a descobrir instrumentos, ferramentas, como é que você pode fazer essa viagem. Então, eu aproveitei essa oportunidade para sair um pouco do sistema, jurava que não voltava mais, mas aos 48 anos eu vou fazer essa volta de novo para um grande grupo. Eu, antes disso, fui para uma prefeitura, então fui ser secretário de uma área social, tive o choque de ver o que é um recorte de sociedade numa cidade que eu te falei. Eu tive uma breve passagem pela Secretaria de Parcerias, lá em Sorocaba, na época acho que tinha 500 mil habitantes, só de você ver aquela realidade social. Então eu vejo que a vida me preparou para ter
essa capacidade de entender os problemas e de buscar essas soluções para as pessoas, né? Eu já comecei a ver essa angústia também. Então, quando eu volto para a executiva, eu voltei para uma empresa muito bem estruturada, que ela já tinha um conceito de diversidade, inclusão. Então, eu tenho a felicidade de ter toda essa educação. Eu vejo o benefício da inclusão e da diversidade e também aprendo o conceito de saúde integral, que é ver o humano não só na dimensão física, biológica, mental, social, mas também que tem uma dimensão espiritual. E ninguém está falando de religião aqui. Claro. Nós estamos falando do ser humano integral. E isso começou a fazer sentido para mim. Isso me animou muito, do tipo, tem saída, né? Nós estamos numa época hoje... Te pegou um outro propósito. Sim, né? Aí você vai muito nas rodas de conversa. Não tem saída. Claro que tem saída, é evidente que tem saída. Mas a gente tem que ter esse contato com esse outro lado da vida, né? Sim, não é porque você não enxerga a saída que ela não existe, né? Sim. Então, assim... Eu saí, e aí eu parei de jurar, né? Porque você vai e volta. Eu, de novo, vou voltar para a vida executiva. Eu voltei agora em finalzinho de 2019, 2020. Eu voltei para a linha. Mas eu estou vendo que é como eu tivesse tido uma chance de ver que é possível fazer a aplicação dessas ferramentas. É possível ter esse olhar. Isso, ainda que te digam que isso é romântico, ainda que te diga que isso é impossível, é possível sim você ter essa relação humana com as pessoas, né? É possível você considerá-los que eles não vão... A gente não produz 12 meses que nem uma máquina, né? Nós não somos isso, nós não somos máquina. Nós temos esgotamento, tem exaustão, tem melancolia, tem tristeza, tem tudo. Claro. Mas é a beleza de você poder formar talvez uma inteligência coletiva, um grupo que consiga ver os momentos de cada um e você conseguir atravessar. Eu tenho experiências práticas com relação a isso. Ainda que me chamem de romântico ou que seja loucura, eu acredito muito nisso. Eu acho que nós precisamos avançar com relação a essas ideias. Então eu sou um otimista. No meio dessa confusão toda, eu acho que vai piorar antes de melhorar, mas nós temos muita condição de fazer a reversão disso. E pegando aqui ainda um pouco desse assunto que eu acho bem interessante, você, quer dizer, depois que você teve esse vazio é que você viu a luz, vamos chamar assim. Que você foi lá fazer o que fez. Você acha que se não fosse isso, você não teria visto isso? Você acha que as pessoas precisam primeiro ver o vazio ou chegar no fundo do poço, sem outro termo semelhante, para tentar achar a solução? Dizem os grandes mestres que você precisa... Só uma filosofia aqui, tá? Sim, A gente não sabe se tem condição da gente começar a elevar aqui e ir para algum outro nível de... Mas assim, dizem os grandes mestres que você precisa não só de um golpe, né? O Ivanovich Gurdjieff dizia isso. Olha, você precisa não de um golpe, vários para você poder despertar. Então, eu vejo que a gente tem uma educação que papai e mamãe nos deram. Eles não fizeram isso, não tenho certeza, com má intenção, mas nos disseram que tem uma fórmula para você viver no mundo. Então, você precisa acordar, você precisa ver que a vida tem uma outra dimensão, né? Quando você desperta, e geralmente você desperta na base de golpe, não foi o meu caso, não foi nível de engrandecimento de consciência. Você, através dos golpes que a vida vai te dando, perdas, desilusões, enfim, traumas que você vai vivendo, você vai começando a enxergar essa vida, você se sente numa situação que você vai atrás de respostas, e eu vejo a beleza que a narrativa da sua vida está tentando falar com você. Mas você não a registra e você não quer ver. A vida, o conjunto da vida vai te dizer padrões, ele vai te indicar o que você entra na mesma rua. Tem um poema muito simples aí, budista, muito bonito, que diz: eu entrei na rua, caí no buraco, eu entrei na rua de novo, caí no buraco. Enfim, ele vai querer questionar por que você entra naquela mesma rua e você cai no mesmo buraco, até que lá no poema diz: bom, eu caí no buraco, a responsabilidade é minha. E até uma hora que ele diz: olha, não entrei mais naquela rua e estou seguindo outras ruas. Então, a vida, ela é reveladora, ela é um artefato para você, para ela poder te demonstrar que você precisa fazer alguma coisa. Agora, pensa, um executivo, um trabalhador que está 10, 12 horas voltado para a atividade de trabalho, ele, para voltar para casa, ele tem uma dificuldade de trânsito, de ir e vir, incrível.
Depois ele vai entrar. Hoje nós temos uma questão da internet. Que tempo que ele dedica para ele ter silêncio? Que tempo ele dedica para depurar essa vida que ele vive? Né? Então precisa ter esse momento. Né? E a hora que ele vê isso, eu acho que é a abertura. Mas eu vejo que a própria vida nos dá essa possibilidade, a gente olhando o que nós estamos escrevendo. Né? Legal, tá muito bom o papo, né, gente? Mas uma hora tem que acabar. Mas para finalizar, eu acho que depois desse papo muito rico, eu queria que, se você pudesse aconselhar os líderes de hoje, seja ele líderes de pessoas ou líderes de outras áreas, o que você aconselharia hoje? Pode dar essa dica de ouro aqui para a galera. Quem sou eu, né? Eu todo dia tenho me perguntado, eu tenho uma responsabilidade muito grande e todo dia eu fico refletindo o que eu... Às vezes eu vou para o local e fico olhando a planta, o prédio, eu fico um pouco absorto tentando ver o que a gente pode ajudar, né? Mas eu vejo que a melhor ajuda que a gente pode dar é a gente se conhecer. Porque na medida que você se conhece, você tem sensibilidade para entender o que os outros estão vivendo. Na medida que eu tenho me conhecido, eu vejo o tamanho da minha ignorância. Então eu fico muito mais humilde, eu fico um líder menos arrogante, eu fico um líder menos violento. Então eu acho que a primeira coisa que eu diria é que se conhecer, para você entender o que está acontecendo. Né? Quando você entende um pouquinho, você já aumenta a janela pelo outro, porque você conta que aquela pessoa pode estar vivendo um problema similar ao seu e você vai tentar entender. E uma coisa que eu acho que tem que falar é da extrema responsabilidade que nós, como líderes, temos no mundo hoje. Não adianta, a gente vai ser cobrado por isso. Né? E quem vai cobrar não é nenhum elemento externo, é a nossa consciência. Então, tome consciência da responsabilidade que você tem do número de vidas que você administra. Você, por exemplo, está vendendo, está agenciando benefícios. Né? Quantas pessoas são beneficiadas por isso? Né? Sim. Deve ser um número enorme. Né? E então, tem aquela pessoa do seu lado também, né? O que você falou, os líderes estão ali, você está vendo aquela pessoa naquele lado mais humano, naquele lado de pegar. Sim. Você está observando, você está vendo, você consegue entender o que ela está passando, como é que eu vou ajudar, pega na mão. Sim. E a gente é referência, né? Exato. Então, você é referência. Não adianta você andar e achar que as pessoas não estão olhando para você. Elas estão olhando para o teu semblante, elas estão olhando para a tua atitude, elas estão vendo o que você fala, como as trata. Então, nós temos uma responsabilidade. Quando eu vejo o descerrar do portão, eu vou entrar com o meu carro no estacionamento, eu peço inspiração, porque ali vai começar uma atividade. Há uma expectativa que você assuma a sua responsabilidade. E a gente não vê o significado da palavra responsabilidade da resposta. As pessoas estão esperando uma resposta. Você não precisa ser salvacionista, mas você precisa ter essa humanidade de saber da responsabilidade que você tem perante terceiros. Aí, ó, dica, hein? Reconhecer-se e assumir a responsabilidade. Acho que com isso a gente pode fechar o episódio de hoje. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Muito obrigado, foi muito rico aqui o nosso bate-papo. Eu acho que eu vou te chamar de novo, depois que passar um ciclo aqui, para a gente voltar a conversar, sair um pouco da caixinha aqui. Muito tá obrigado. Bom? Obrigado, Marcelo. Esse foi o nosso episódio 5, B+Cash, podcast da Corretora Ânima.